Então, vamos lá. Hoje a gente vai desenvolver aqui um raciocínio sobre a programação, né? O raciocínio para que você organize uma suplementação voltada à saúde do cérebro. Pensando aqui em saúde cognitiva, em performance cognitiva, em proteger os neurônios contra danos, contra problemas, contra, né, danos que podem aparecer ao longo de toda a vida. Lembrem que depois as perguntas, né? Aqui no chat tem uma orientação de como é que você vai enviar suas perguntas, tá? Pode clicar aqui na bolinha do chat, tem lá uma orientação, mas as perguntas vêm depois. Então, vamos lá cuidar de cérebro, né? E a grande pergunta que a gente se faz é essa. Daniel, pelo amor de Deus, o que é que esse cérebro precisa para ser eficiente? Vamos falar aqui de cognição, tá? O que é que eu preciso para ter um cérebro eficiente? Para ter foco, atenção sustentada, memória, processamento cognitivo, fluência verbal, planejamento, organização. O que é que eu tenho que dar para o meu cérebro para ele conseguir fazer isso com eficiência, cada vez mais, ou então pelo menos manter essa eficiência, não deixar o cérebro ir perdendo a eficiência ao longo dos anos? Eu divido esse processo em algumas etapas na prática. Então, aqui você tem um neurônio pré-sináptico, ele está saindo de uma região do cérebro e encontrando outra, aqui eu tenho um neurônio pós-sináptico. Então, esses neurônios precisam se comunicar. E como é que eles se comunicam? Então, um neurônio, o neurônio pré-sináptico, por exemplo, ele produz um neurotransmissor. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um neurônio da região lá dos núcleos da RAF. Ele está produzindo serotonina. Então, ele produziu o neurotransmissor, ele libera esse neurotransmissor na fenda sináptica e tem que ter alguém para receber. Então, eu preciso do neurônio pós-sináptico para que essa conversa aconteça. Então, esse neurônio, para conseguir produzir o neurotransmissor, ele tem uma série de exigências, macronutrientes específicos, micronutrientes específicos e sempre ATP, energia. Não adianta você entupir de triptofano, de tirosina, de metilfolato, de nutrientes na produção do neurotransmissor, se não tem energia para grudar esses ingredientes e formar uma serotonina, ou uma dopamina, ou uma norepinefrina, ou o que quer que seja. Então, cada neurotransmissor tem a sua demanda de nutrientes. Por isso, quando a gente quer aumentar a dopamina, a gente concentra em tirosina, em fenilalanina. Quando a gente quer aumentar a serotonina, a gente concentra em triptofano ou em 5-HTP. A gente tem que ver naquela situação, dependendo de qual sintoma que o paciente apresenta, qual o neurotransmissor que eu preciso dar uma forcinha. Mas, independente do neurotransmissor, todos eles demandam ATP para serem produzidos. E esse neurônio que produziu o neurotransmissor, ele vai fazer um movimento, né, essa flexibilidade da membrana, e vai fazer a exocitose do neurotransmissor. O neurônio pós-sináptico, então, recebe esse neurotransmissor. O neurotransmissor vai se ligar em receptores que estão na membrana do neurônio pós-sináptico e desencadear uma série de reações, e isso modula o metabolismo do neurônio e modula o funcionamento do cérebro, mudando o meu humor, meu raciocínio, meu foco, minha percepção de estresse, enfim, parâmetros cognitivos, emocionais. E quanto mais perninhas esse neurônio pós-sináptico tiver, mais ele vai ser capaz de receber um neurotransmissor e funcionar. Então, imagine esse neurônio aqui pré-sináptico, ele se lascou, produziu a serotonina, liberou para o neurônio pós-sináptico, só que o neurônio pós-sináptico é capenga, tem 3 pernas penduradas e não recebe direito esse neurotransmissor. Então, você tem uma redução da densidade sináptica, você tem uma redução da conectividade entre esses neurônios. Isso já é um grande prejuízo, porque atrapalha os neurônios de se comunicarem. Então, eu tenho que produzir o neurotransmissor, ele tem que estar, os neurônios conectados, um neurônio conectado com muitos e muitos outros, e esse neurônio que recebeu o neurotransmissor, ele tem que estar com o metabolismo com uma boa resposta. Então, quando o neurotransmissor encontra aqui o neurônio pós-sináptico, existe um montão de reações químicas que acontecem aqui, que isso tem que ser bem feito. Se esse neurônio não tem condição de tocar as reações químicas adiante, porque não tem energia, porque não tem nutrientes, o neurotransmissor também não é eficaz. Então, eu preciso ter um neurônio preparado para produzir o neurotransmissor e neurônio preparado para receber.
E, obviamente, essa estrutura precisa ser protegida, porque, por exemplo, eu posso aqui oxidar membranas neuronais, eu posso oxidar o próprio BH4, que é um cofator fundamental na produção da dopamina, da serotonina, eu posso ter estresse oxidativo de mitocôndria, então eu posso ter vários inimigos que agridem as estruturas dos neurônios, tanto do pré quanto do pós-sináptico, e acabam com seu funcionamento, acabam com essa conectividade entre esses neurônios. E isso tudo prejudica a nossa cognição ou a nossa regulação emocional. Porque imagina um estresse oxidativo oxidando essa membrana neuronal aqui. Essa membrana, ela ancora os receptores. Se os receptores dos neurotransmissores estão ancorados numa membrana oxidada, essa conexão, ela perde eficácia. Ou então, se eu tenho uma mitocôndria sofrendo estresse oxidativo, ela vai ter uma produção de ATP menor e eu vou ter menos energia para produzir o meu neurotransmissor. Então, pode dar ruim em um monte de lugar. A gente se concentra muito, a depressão é falta de serotonina, tá? Enfim, não é isso apenas, mas é uma associação, é. Então, basta eu inibir recaptação de serotonina, manter a serotonina aqui fora? Não. E se o neurônio aqui não estiver conseguindo produzir a serotonina, por uma série de motivos? Ou se eu tiver uma baixa conexão, os neurônios que recebem a serotonina são capenga, não tem perninha para receber. Ou se essas estruturas estiverem oxidadas, reduzindo a comunicação e eficácia do neurotransmissor. Isso tudo prejudica a conversa entre os neurotransmissores, entre os neurônios. E isso tanto dopaminérgicos, quanto serotoninérgicos, quanto colinérgicos, noradrenérgicos e por aí vai. Então, o cérebro, ele perde a eficácia da comunicação entre os neurônios e isso prejudica, né, milhões de coisas e a gente precisa garantir que isso funcione direitinho. Então, imagine, quem é que vocês acham que vai se comunicar melhor? Esse neurônio aqui, ó, que tá calvo, sem perna, todo, né? Olha aqui, vejam como ele tem muito menos dendritos, muito menos terminações sinápticas em relação a esse. Então, esse neurônio aqui, ele vai ter muito mais capacidade de se comunicar com os outros, tanto de liberar o neurotransmissor, quanto de receber, ele vai ter muito mais superfícies com receptores de neurotransmissores para poder se comunicar com os outros. Então, eu preciso dessa densidade sináptica. Não basta ter um neurotransmissor na fenda sináptica, eu preciso ter quem receba preparado para receber esse neurotransmissor com muitos receptores, com muitos dendritos, com muitas terminações sinápticas, para que esse neurotransmissor faça efeito. E nós temos uma série de problemas ao longo da nossa vida que vão reduzindo essa quantidade de dendritos, vão reduzindo as nossas terminações sinápticas. E isso vai fazendo com que os neurônios se comuniquem cada vez menos. E aí, muitas vezes, não adianta você simplesmente, vou usar aqui, eu estou com um problema de memória, eu acho que eu tenho Alzheimer. Vamos usar aqui um medicamento que inibe a degradação da acetilcolina, né? Um medicamento que inibe a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina. Ok, você vai ter mais acetilcolina na fenda sináptica? Você pode até ter. Mas e as perninhas dos neurônios pós-sinápticos que recebem esse neurotransmissor? Elas estão lá? Eu tenho bastante densidade sináptica? Eu tenho bastante terminações sinápticas esperando a acetilcolina? E se isso não acontecer, essa acetilcolina vai ter uma perda da eficácia. Não adianta eu só tê-la na fenda sináptica se quem recebe não está preparado para receber. E é muito comum também, por exemplo, paciente que tem Alzheimer, ele utiliza esse medicamento e percebe uma eficácia baixa. Por quê? Porque o medicamento inibe a degradação da acetilcolina. Se o neurônio que produziu a acetilcolina não estiver conseguindo produzir a acetilcolina, essa acetilcolina vai ficar muito baixa, e mesmo que eu iniba a sua degradação, eu vou ter ainda pouca acetilcolina na fenda sináptica. Então, eu preciso trabalhar a capacidade que o neurônio tem de produzir acetilcolina, e eu preciso trabalhar a quantidade de dendritos, o aumento da densidade sináptica do neurônio que recebe. Nem tudo é só sobre ter neurotransmissor na fenda sináptica. Eu preciso trabalhar quem produz e quem recebe. Se quem produz não consegue produzir,
você vai ter aumento da neurotransmissão de que forma? Por mais que você esteja inibindo a recaptação de serotonina, dopamina, norepinefrina, eu vou concentrar pouco neurotransmissor na fenda sináptica, porque a produção está prejudicada. E essa produção pode estar prejudicada simplesmente porque não tem ATP, porque não tem energia, porque o neurônio não tem condição de nutrientes de fabricar nada. Ou então, o neurônio que recebe tem uma baixa densidade sináptica, tem uma baixa quantidade de dendritos e não consegue receber bem esse neurotransmissor. Esse aqui é o princípio da neuroplasticidade. Precisa haver conexão entre os neurônios para que o neurotransmissor faça o que tem que ser feito. Não adianta eu aumentar o neurotransmissor na fenda sináptica com o medicamento se eu não tenho plateia para receber. Ou seja, se eu tenho uma baixa neuroplasticidade. Inclusive, tem, né, pesquisadores que falam que a depressão é também associada à baixa neuroplasticidade. Sim, a baixa capacidade de distribuir, de receber serotonina em diversas regiões do cérebro, por uma baixa interação entre quem produz e quem recebe. Então, eu preciso ter isso de qualquer forma, e hoje a gente é muito focado em antidepressivos e medicamentos, mas nós esquecemos de todos os pré-requisitos que são necessários para que o cérebro funcione direito. Então, imagine vocês, aqui eu tenho um neurônio, por exemplo, que está produzindo o neurotransmissor. Ele está liberando o neurotransmissor e aqui estão os neurônios pós-sinápticos, cheios de terminações sinápticas, né, cheios de dendritos, recebendo o neurotransmissor. E essa conexão tem que ser intensa, tem que ter uma alta densidade sináptica. E esse neurônio está produzindo o neurotransmissor, ele vai usar nutrientes e ele vai obrigatoriamente usar ATP para que eu tenha neurotransmissor. Então, vocês podem ver que a função mitocondrial aqui é imprescindível, e a molécula, né, na produção do ATP, e a molécula de ATP, ela é estabilizada pelo magnésio. Então, nossa, se eu tiver deficiência de magnésio, isso acaba prejudicando a minha disponibilidade de ATP, com certeza. E o ATP, não adianta você não gostar, mas acho que não, não importa se acha que não. É necessário em altíssima quantidade. E num cérebro jovem e saudável, 90, 95% do ATP produzido vem da glicose e o demais vem dos corpos cetônicos. Mas não importa de onde o ATP tenha vindo, a molécula de magnésio precisa estar lá, porque o ATP contém uma molécula de magnésio, né, para poder estabilizar a sua estrutura. E quando a gente começa a olhar, nossa, lá no cérebro, onde mais que o magnésio se liga? Mas era uma cacetada de coisa. Olha lá, na molécula de ATP, na fosfocreatina, por exemplo, são duas moléculas que precisam ter magnésio na sua estrutura. Então, o magnésio é fundamental para que eu tenha disponibilidade de energia no neurônio, para que o neurônio consiga produzir um neurotransmissor. E o neurônio que recebe o neurotransmissor também gasta energia para trabalhar de acordo com o que o neurotransmissor estimulou. Então, olha só como é muito mais complexo do que a gente imagina. Esse neurônio azul aqui é quem está produzindo a serotonina. Então, esse neurônio está captando o triptofano, e o triptofano está sendo convertido a 5-HTP e a serotonina. Então, essa reação 1 aqui é a reação que é catalisada pela triptofano-hidroxilase. Um dos cofatores da triptofano-hidroxilase é o magnésio. Então, eu não consigo ter uma produção de serotonina com deficiência de magnésio. E outra, para que eu consiga juntar essas pecinhas, eu gasto ATP. E o ATP também tem uma molécula de magnésio na sua estrutura para estabilizar. Então, imagine, se me falta ATP para o neurônio que produziu a serotonina, se me falta magnésio, como que o neurônio vai produzir o neurotransmissor? Está faltando uma molécula que é imprescindível. E da mesma forma, olha aqui o neurônio, então o neurônio produziu a serotonina, lembrando que aqui eu preciso do triptofano, aqui eu preciso de metilfolato, vitamina D, magnésio, ferro, vitamina B3, e aqui na outra reação eu preciso de vitamina B6. Então, o neurônio produziu a serotonina, ela foi armazenada em vesículas sinápticas e foi feita aqui a exocitose. E a serotonina, na fenda sináptica, vai encontrar um neurônio pós-sináptico e encontra receptores. Então, imagine aqui, a serotonina está encontrando um receptor de serotonina. E quando essa conexão acontece,
várias reações químicas no neurônio pós-sináptico são desencadeadas. E olha o que essas reações químicas demandam: ATP. Tira o ATP lá do neurônio que recebeu a serotonina, vê se vai adiantar chegar a serotonina. A serotonina não consegue fazer nada. É como se ela fosse um maestro. Ela fala, neurônio, vamos lá trabalhar as XYZ. Ele fala, minha senhora, não consigo. Não estou conseguindo fazer nada. Não tem energia, não tem molécula, não tem inositol, não tem fosfato. Eu não tenho condição de fazer nada que a senhora quer, porque me falta matéria-prima. E um desses elementos é justamente o ATP. Então, pensem aqui em função mitocondrial e pense no que é necessário para produzir e estruturar uma molécula de ATP. E aí você vai pensar em glicose, em vitaminas do complexo B, em mitocôndria, em oxigênio, perfusão sanguínea e magnésio. Se não, aqui não vai. E onde é que atua um antidepressivo? O antidepressivo atua aqui, ó, né? Enfim, é óbvio que tem vários mecanismos de ação, mas um dos principais mecanismos de ação de um antidepressivo é o quê? Então, o neurônio produziu a serotonina, jogou na fenda sináptica, é aqui fora que a serotonina vai trabalhar, vai modular o meu humor, vai modular muitas funções, e depois de um tempo ela volta para o neurônio pré-sináptico. E o antidepressivo atua aqui, ó, inibindo a recaptação, segura a serotonina lá fora. E aí eu pergunto, se o neurônio 1 não conseguiu produzir a serotonina, o medicamento vai fazer efeito? E o que é que eu preciso dar para o neurônio produtor de serotonina produzir a serotonina? As milhões de moléculas necessárias. O triptofano, o complexo B, o ferro, o magnésio, a B3, né, o metilfolato. Isso aqui tem que ter. E aí, beleza, ele conseguiu produzir, conseguiu. Você nutriu ele, beleza, deu certo. Mas e quem recebe a serotonina? Tá lá, cheio de perninha, cheio de receptor, com uma alta neuroplasticidade, uma alta superfície de contato e interação com o neurônio pré-sináptico? Se não tiver, não. E uma das coisas que marcam o processo de envelhecimento do cérebro é justamente essa redução das terminações sinápticas. Uma das coisas que marca o envelhecimento do cérebro é a redução da comunicação entre os neurônios. Você pode usar antidepressivo, você pode usar o que for, mas você não consegue resgatar essa conectividade entre os neurônios se você não preservar e se você não cuidar, se você não proteger essa estrutura. É como se, ao longo da nossa idade, né, ao longo dos anos, o nosso neurônio, que inicialmente era assim, ele foi ficando assim. Porque, como eu falei, uma das coisas que marca o envelhecimento do cérebro é a redução da densidade sináptica. Os neurônios vão se perdendo a comunicação. E a gente precisa cultivar isso. Nossa, Daniele, como é que eu faço para poder não deixar a quantidade, né, de dendritos, essa comunicação entre os neurônios diminuir? O que é que eu posso fazer para manter os neurônios em comunicação? O que eu posso fazer para que eu tenha muitas perninhas no neurônio pós-sináptico recebendo os neurotransmissores? Isso é algo que a gente precisa investir, pensar. Por quê? Porque, como falei, a redução da densidade sináptica é uma das coisas que marca o processo de envelhecimento cerebral. A outra é a redução da perfusão sanguínea, da chegada de sangue ao cérebro. Menos oxigênio, menos nutrientes, menos tudo para o cérebro, menos combustível. Ele vai reduzindo as suas funções metabólicas. Então, imagina, eu tenho um neurônio menos nutrido, e menos nutrido, além disso, ele está menos em contato com os outros. Esse cérebro não vai funcionar da mesma forma. Então, a gente precisa cultivar isso. Se você quiser pensar aí no seu anti-aging cerebral, né, uma variedade de atividades, mas cultive, estimule o aumento da chegada de sangue para o seu cérebro. E aí você vai ver hidratação, e principalmente alimentos ricos em nitrato, que aumentam a produção do óxido nítrico. Você vai também fazer o quê? Proteger as suas sinapses. Você vai proteger as perninhas dos neurônios para que elas não vão encolhendo, para que elas não reduzam a sua densidade, fazendo com que haja uma redução da comunicação entre os neurônios. E uma das coisas que reduz a quantidade de perninhas, de terminações sinápticas dos neurônios, é quando entra cálcio em excesso dentro do neurônio. Então, ao longo da nossa vida, nós temos
1 milhão de coisas que acontecem que acabam permitindo que muito cálcio entre nesse neurônio aqui. E essa entrada excessiva de cálcio pode sim fazer essa sinapse ser engolida. E aí, ao longo da vida, vários momentos desse, você vai tendo uma redução da densidade sináptica. Ou então, quando é que há uma redução, né, da quantidade de pedrinhas que recebe o neurônio? Quando tem menos neurotransmissor na fenda sináptica. O neurotransmissor é a voz do neurônio. Então, um neurônio produziu um neurotransmissor e jogou para o outro. Se esse aqui não está conseguindo produzir um neurotransmissor por algum motivo, esse aqui fala, você não quer conversa comigo? Então tá, então vou me retirar. Então você vai também perdendo a comunicação entre os neurônios quando a quantidade de neurotransmissores, ela baixa na fenda sináptica. E ela pode baixar por uma série de motivos. Também por conta da disfunção mitocondrial que acontece com o envelhecimento e tem menos energia nesse neurônio, menos condição de produzir neurotransmissores, e essa comunicação ela vai se perdendo. E a gente tem que fazer justamente o contrário, estimular o funcionamento da mitocôndria, eu preciso ajudar na produção de neurotransmissor, eu preciso dar nutrientes na produção do neurotransmissor, eu preciso proteger esse neurônio, essas perninhas do neurônio pós-sináptico, para que elas não sejam engolidas. Eu não posso fazer com que muito cálcio entre dentro delas. E eu não posso também perder a comunicação. Tem que ter neurotransmissor na fenda sináptica. Então, o neurônio 1 tem que ser nutrido e o neurônio 2 tem que ser protegido para essa conversa ela continuar a acontecer. E a serotonina, a gente sabe, enfim, que é um neurotransmissor produzido lá nos núcleos da RAF e distribuído para diversas regiões do meu encéfalo, e o glutamato é um outro neurotransmissor, que é fundamental. Então, existem neurônios produtores de glutamato distribuídos em todo o meu encéfalo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo produzir um glutamato, ele está liberando o glutamato na fenda sináptica, o glutamato, no caso aqui, são essas bolinhas laranja, e o glutamato encontra vários tipos de receptores diferentes, AMPA, kainato, NMDA, metabotrópico, e o fato é que quando o neurônio, ele encontra, né, o receptor no neurônio encontra um glutamato, entra cálcio no neurônio, e esse neurônio entra em atividade. Então, vamos dizer que o glutamato é um neurotransmissor que liga os neurônios. E é muito importante, porque o nosso cérebro tem que ter neurônios ligados para funcionar. Só que essa ligação tem que acontecer na medida certa. E aí, o que eu falei inicialmente? Que quando entra cálcio em excesso dentro de um neurônio, aquela pedrinha, aquela sinapse, tem um grande risco de ser engolida, ela vai sendo destruída, ela vai sendo retirada, ela é desfeita. Então, olha só o equilíbrio que eu tenho que ter aqui. O glutamato é um neurotransmissor que liga os neurônios, que coloca o neurônio para funcionar, sim. Como que ele liga o neurônio? Porque ele permite que entre cálcio no neurônio. Porém, se entra cálcio em excesso, esse neurônio, essa perninha, ela é recolhida. Essa extremidade sináptica, ela desaparece. Eu tenho aqui um processo de redução da comunicação entre os neurônios se entra cálcio em excesso. E entra cálcio em excesso quando? Quando eu tenho muito glutamato na fenda sináptica. E eu vou dizer a vocês que é muito fácil de ter excesso de glutamato na fenda sináptica. Existe uma série de situações na nossa vida que, infelizmente, permite que haja muito glutamato na fenda sináptica e muito cálcio entre no neurônio, contribuindo para o processo de redução da comunicação entre os neurônios e redução da neuroplasticidade, que a neuroplasticidade nada mais é do que essa capacidade que os neurônios têm de se comunicarem uns com os outros. Isso mantém o cérebro eficiente, isso mantém o cérebro funcionando. E se você está reduzindo a conversa entre os neurônios, porque as perninhas estão sendo engolidas por excesso de cálcio entrando no neurônio, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. O que é que está fazendo haver muito glutamato na minha fenda sináptica para que cálcio entre em excesso e eu tenha um prejuízo na neuroplasticidade? Agora, é óbvio que o cálcio tem que existir na medida certa. O cálcio tem que entrar no neurônio na medida certa. Extrapolou a cota, errou a mão, eu vou ter, sim, problemas com a minha neuroplasticidade, tá?